Você ligado aí no Papo de Bola, esse papo bacana de futebol. Hoje é dia de live do Papo de Bola Oficial e a gente vai bater um papo com Ronaldo Bernardo, treinador de futebol e ex-atleta. Ele que vai trocar uma ideia sobre futebol com a gente, aquela resenha bacana. Eu ia falando com vocês sobre o Tombense que está na final do Campeonato Mineiro, vai enfrentar o Atlético Mineiro. Lembrando também que o Tombense estreou no final de semana na Série C do Campeonato Brasileiro e perdeu fora de casa para o Ituano por 3-0. Os gols do Ituano marcado pelo Rigo, pelo Eduardo e também pelo Luiz Paulo. Tombense estreou mal no Brasileiro Série C, mas com certeza a equipe de Tombos vai se recuperar. Tem uma boa equipe. Já então, bate-papo com o treinador e ex-atleta Ronaldo Bernardo. Além disso, tem o Tupinambás, hein, gente? Tupinambás junto com Vila Nova entrou no STJD e, por enquanto, o Tupinambás e o Vila Nova não estão rebaixados. Vamos esperar, né, agora o pronunciamento da Federação Mineira de Futebol para saber o que pode acontecer, já que pelo STJD e pelo Conselho Pleno, por enquanto, não cai nem o Baeta, nem o Vila Nova. Vamos aguardar. E na segunda-feira ainda tem reunião para saber se vai continuar ou não o Campeonato Mineiro do Módulo 2. Esse que disputa o Tupi, disputa também o Atlético São João del Rei e o Nacional de Muriaé, equipes daqui da Zona da Mata. O que está pegando para a continuidade do Módulo 2 é em relação aos gastos com atestagens devido ao coronavírus. É coisa em torno de 7 mil, 8 mil reais. E as notícias que vem chegando de BH, isso está pegando. E vamos ver então se vai ter continuidade o Módulo 2 do Campeonato Mineiro ou não. No Módulo 1, por enquanto, ninguém cai, já que Tupinambás e Vila entraram no STJD e por enquanto ninguém cai, tá bom? Vamos aguardar aí o nosso amigo Ronaldo Bernardo para a gente trocar aquela ideia com ele em relação a futebol, em relação à carreira. Deixando um abraço aí pro meu amigo João Márcio Moreira, tá aí acompanhando a nossa live. Eu vou dar aquele alô aqui pro Ronaldo Bernardo pra gente já trocar esse papo de bola oficial e ter aquela live bem bacana. Deixando um abraço aí pro João, deixando um abraço pro Sábio, pra todo mundo. Boa noite, meu amigo Ronaldo. Você tá me ouvindo bem aí, meu amigo? Boa noite, Alan. Bem. Tudo clarinho, tudo certinho. Ô, beleza, obrigado, irmão. Ó, primeiramente, eu te agradeço por você ter aceitado o convite, né, do nosso projeto aqui do Papo de Bola Oficial, de conversar sobre futebol. A gente sabe que você tem uma carreira muito bonita dentro do futebol e é sobre isso que a gente vai conversar, sobre o esporte bretão, sobre a sua carreira. E desde já eu te agradeço muito, tá, Ronaldo? Primeiramente, boa noite. Eu que agradeço o seu convite por participar nesse projeto maravilhoso que eu interei pelo João Márcio, que me fez saber do seu projeto, e com um imenso prazer que eu estou participando aqui hoje. Olha, Ronaldo, vou começar conversando com você em relação à sua carreira como atleta primeiro, e depois a gente vai falar sobre a sua carreira como treinador. Vamos começar falando um pouquinho como você começou no futebol aqui em Juiz de Fora. Conta um pouquinho, porque tem muitos garotos que curtem aí o Papo de Bola Oficial, tem a galera daqui de Juiz de Fora, tem jogadores, tem treinadores, muita gente bacana. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua carreira aqui em Juiz de Fora, meu amigo. Bom, realmente a carreira não foi muito fácil o início, né? Como qualquer garoto que almeja buscar esse sonho de ser atleta profissional. Eu comecei aqui em Juiz de Fora jogando na liga de Juiz de Fora, juvenil, infantil. Eu sou aqui da Zona Norte, sou aqui de Benfica. Eu jogava no clube da BCR. Nesse tempo nós jogávamos, que hoje, né, sub-15, sub-17, mas sempre com a mentalidade que um dia queria ser um profissional, né? Já que nesse tempo a dificuldade era muito grande, então eu buscava de outra maneira chegar a um grande clube. E foi aí quando, jogando na Liga de Juiz de Fora pela BCR, eu já tinha conhecimento de ex-atletas, né? Minha família, o meu tio é um ex-profissional de futebol também, foi profissional. E aqui na Zona Norte sempre teve pessoas muito ligadas ao futebol. E uma delas é uma pessoa conhecida aqui em Juiz de Fora, que é o Durval Ventura.
Ele jogou no Fluminense por muitos anos, jogou na Ponte Preta, era um ex-atleta nesse tempo, ainda é claro. Então, pela amizade que ele tinha com a minha família, ele conseguiu para mim, me levou para o Fluminense, no Rio de Janeiro. Inclusive, há uns anos atrás, me enterei através dele e outras pessoas também, que ele continuou fazendo esse intercâmbio, essa ponte, de levar garotos daqui de Juiz de Fora para fazer período de experiência, né, no futebol carioca. Então, nessa primeira oportunidade que eu tive, não fui muito feliz, as coisas não deram certo como imaginava que poderia ser. Voltei, continuei também jogando na Liga de Juiz de Fora, mas sempre com a minha cabeça posta que eu queria, né, chegar um dia a ser um atleta profissional. E foi aí, através dos contatos que nós fizemos, o Duval ajudou muito nessa questão, sou muito grato a ele. Ainda até hoje tem uma grande amizade. Ele falou diretamente com o Andrade nessa época, o Andrade jogava no Flamengo, e fui ao Flamengo também, através do Andrade, através dele. Inclusive, na semana que eu cheguei no Flamengo, a semana que o Andrade estava indo para o futebol italiano, mas me deixou muito bem encaminhado dentro do clube e seguiu fazendo contato comigo enquanto ele estava na Itália. E também, infelizmente, não deu certo. Voltei a Juiz de Fora outra vez, mas também com a minha cabeça erguida, não me dei por vencido, sempre com a mentalidade posta de que eu queria chegar a ser um atleta profissional, né? E nessa mesma época, eu também já tinha o meu tio, que era profissional de futebol, ele jogava no Novo Horizontino, interior de São Paulo, já havia passado pelo Rio Branco de Americana também, já era um profissional já consagrado no interior de São Paulo, e ele me fez a proposta se eu queria jogar no interior de São Paulo. Aí eu aceitei, por haver tentado por aqui, pelos meus caminhos, e eu fui jogar no Rio Claro, na segunda divisão do interior de São Paulo, o Campeonato Paulista de Juniores, nessa época, né, que hoje é o Sub-20, né? E jogando no interior de São Paulo, Campeonato Paulista de Juniores, eu comecei a destacar um pouco melhor e passei a jogar no time profissional. E terminando essa temporada, já com algumas partidas no time profissional do Rio Claro, mas mesmo ainda com idade de júnior, eu vim passar umas férias aqui em Juiz de Fora, né? E antes de sair de Juiz de Fora, eu tinha feito algum contato, conheci pessoas do esporte, conheci pessoas do Tupi. E foi quando, nessa mesma época, ia haver uma quadrangular aqui em Juiz de Fora, no aniversário da cidade, onde ia jogar esporte, Tupi, Cruzeiro e um time de Barbacena, não me lembro bem. Então, o esporte, Olympique de Barbacena, exatamente. E o esporte não tinha sua equipe profissional formada. Nesse tempo, o esporte estava parado. Então, começaram a montar uma equipe através do Betinho Ian, que chegou a ser presidente do esporte nessa época. O treinador era o Tadeu Henriques. E como eu estava praticamente de férias parado, eu fui participar desse projeto do esporte. E participei nessa quadrangular do esporte, juntamente com o esporte, onde jogamos a final contra o Tupi, perdemos a final, o Tupi foi campeão desse torneio, e aí foi quando eu recebi o convite do esporte, o Pete, que hoje é supervisor do profissional do Tupi, ele era o treinador, e me convidou para fazer parte da equipe profissional do Tupi, já profissionalizado, e foi aí quando eu aceitei o convite de ser profissionalizado no Tupi. E aí comecei minha trajetória como atleta profissional de futebol, depois de várias tentativas, de não abaixar a cabeça, e aí comecei a dar o meu primeiro passo. Poxa, bacana isso tudo que você está contando aí pra gente, ô Ronaldo, porque muitos garotos estão começando, iniciando uma carreira, a gente sabe que agora o período está difícil por causa desse coronavírus, mas assim, às vezes acontecem o primeiro obstáculo você querer desistir. E você está mostrando que é justamente o contrário. Você tem que sempre seguir em frente. Se você tem seu objetivo, tem seu sonho, para você chegar lá. E aí você tem uma passagem no Tupi e também você participa do Manchester. Me fala um pouquinho da sua passagem do Tupi e também jogando pelo Manchester, que você faz o primeiro gol do Manchester no estádio, não é isso? Conta um pouquinho para a gente aí dessa trajetória. Porque muitos garotos
não conhecem, não chegaram a conhecer o Manchester, a Cooperativa Manchester, que foi a fusão de Tupi, Tupinambás e Sport, na tentativa de montar um time aqui no município de Juiz de Fora. Conta um pouquinho pra gente, você no Tupi, disputando os campeonatos, e também sua passagem pelo Manchester. Exatamente, como você disse no início, o fato de não desistir já é um primeiro passo, né? Apesar que eu tive ajuda, né, do Valventura, do meu tio, Ari, Batata, que me incentivaram bastante todo o tempo, eu nunca desisti. E com o Tupi eu cheguei no final dos anos 90 e fiquei até 94. E em 94, quando iniciaram a fusão do Manchester, né, eu já com 3 anos e pouco já dentro do Tupi, saí uma temporada para jogar no Interrense do Rio de Janeiro, fui emprestado. Logo quando eu voltei, foi a fusão do Manchester Tupi. E foi quando, na montagem do elenco, eu já fazia parte desse grupo. E na primeira partida contra o Flamengo de Varginha, ganhamos de 1-0 no estádio Mário Heleno, e foi minha última partida nesse estádio, e foi com um gol meu. E nessa mesma semana, eu recebi uma proposta de jogar no interior paulista outra vez. Foi através do treinador Aristeu Rezende, que havia sido meu treinador no Tupi no ano 91, se não me equivoco, fizemos uma grande campanha. E eu aceitei essa proposta. Então, foi quando eu fui para o interior paulista, mas sempre agradecido com o Tupi pela oportunidade que me deu, com o esporte que me abriu a porta, e sempre mantive uma boa relação com o esporte e com o Tupi, por haver me dado essa oportunidade. Ronaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. É diferente, cara, você defender o time da sua cidade, ver aquela torcida, ver aquela galera, família na arquibancada. Como é que fica para um jogador profissional, para um profissional como você? Tá defendendo ali as cores de um time da sua cidade? Olha, sem dúvida alguma, é um orgulho muito grande, né? Você está fazendo o que você gosta, ter o apoio da sua família, apoio dos seus amigos, né? E na cidade que você mora. Mas, por outro lado, a cobrança também é relativa com a admiração que você tem das pessoas, né? Mas, no meu caso, na época que eu cheguei ao Tupi, o ano que eu disputei o Campeonato Mineiro, nós éramos, por exemplo, uns 70% dos atletas que estavam nessa equipe, em 91, eram da cidade. Então, essa pressão não era tão grande em cima de 1, 2 ou 3 jogadores. Se me lembro bem, uns 50% da equipe era titular da equipe, era jogador de fora. Era o Serginho Portugal, que depois saiu, foi jogar Portugal, Volta em Si, Luiz Cláudio, Claudinho, Bebeto, Ronaldo Machado, enfim, muitos jogadores daqui da cidade que faziam parte desse plantel, que é diferente de uns anos para cá. Que eu sempre acompanhei o Tupi, sempre depois que eu saí de Juiz de Fora para o interior paulista, depois saí do país, eu sempre tenho acompanhado, porque é um time que eu torço, é um time que eu gosto de coração, então eu sempre acompanhei. Então essa pressão não foi tão grande no meu caso, porque éramos uns 70%, 80% da equipe do titular e profissional do Tupi eram da cidade e região, né? Hoje em dia você não vê muito isso nos clubes da cidade. Eu acho que perde até um pouco da identidade com a torcida, para te falar a verdade, Ronaldo. Não sei a sua opinião em relação a isso, mas eu acho que perde um pouquinho a identidade ali com a torcida, né? O time, seja Tupi, seja Tupinambás, não ter tantos jogadores assim. Às vezes até faz, mas não é uma quantidade tão grande igual você está explicando agora. Porque quando é daqui da cidade, igual você falou, por máximo que tenha cobrança, mas, pô, tem aquela identificação, seja com a história do clube, seja, né, ali jogando ali, não é isso, Ronaldo? Exatamente, eu estou pleno acordo com você. E eu acho que não perde pouca identidade, não. Eu acho que perde muita identidade. Porque se você notar bem, nas equipes que foram formadas do Tupi nos anos atrás, tem jogadores que jogaram uma temporada ou talvez duas, que já se tornaram grande, quase ídolos da torcida, pela essa falta com essa carência de atletas da cidade ou região, né? Mas isso, no meu ponto de vista, de não ter esse número mais expressivo de atletas da cidade ou da região, é a formação da base.
porque em Juiz de Fora a base, sinceramente, é muito carente. Eu falo com propriedade porque eu já trabalho com futebol base já há vários anos, fora do Brasil, e realmente o primeiro a chegar no clube é o que estão mais certo, o que estão mais perto, é a vizinhança, só do bairro mais carente ser perto do clube ou perto do bairro, e isso faz uma grande diferença. Inclusive, há muitos atletas jovens hoje em dia que iniciam a carreira fora da cidade ou fora do estado porque não tem oportunidade aqui na nossa cidade. Ronaldo, isso tudo que você está falando é verdade, eu compartilho da mesma opinião. Eu sempre falo, e sempre conversei com várias pessoas fazendo live aqui, o seguinte: primeiro, para mim, a base é o futuro do futebol, é o futuro do futebol brasileiro e principalmente dos times daqui de Juiz de Fora. As bases nos clubes de Juiz de Fora, por um bom período, ficaram abandonadas. A gente tem o esporte, que tem um bom trabalho, temos o trabalho do Bom Sucesso, temos o trabalho do Aurora Dortmund, que são equipes amadoras, mas que faz belos trabalhos e tem bons garotos aí, bons valores. Mas o Tupi, por um bom tempo, não teve base. O Tupi vem ter base, está fazendo um projeto de base agora. Isso daí a gente fala com propriedade. Tem uma empresa que pegou o Tupi depois daquela Copa São Paulo, que o Tupi foi muito bem e vice-campeão mineiro, no trabalho do professor Wesley Assis. Mas até então não tinha uma base. Tupinambás também não tinha uma base. Começou um projeto com a UFJF, professor Vanderlei e outros professores lá da UFJF, aquele suporte, e começou a ter uma base também. Mas, na verdade, a base ficou um pouquinho esquecida aqui. Além da base ter ficado esquecida, é o que você está falando, jogadores. Mais jogadores aqui de Juiz de Fora, eu acho que deveriam ter, não só jogadores, mas como os profissionais de futebol, como você, que é treinador, por exemplo, poderia sim ter uma oportunidade na equipe aqui de Juiz de Fora, porque é identificação com a torcida, preparadores físicos, preparadores de goleiros, analistas de desempenhos, tudo daqui de Juiz de Fora. Por que não fazer isso? Ter um clube voltado com essa mentalidade. A gente vai em qualquer município, qualquer estado aí fora, a maioria das vezes os profissionais daquela região é valorizado. Eu sinto essa diferença aqui em Juiz de Fora, Ronaldo. Eu não sei, eu acompanho muito futebol. E muitos jogos mesmo. Desde molequinho, sempre acompanhei Tupi, quando tinha jogo do esporte, manchete, sempre acompanhei. Mas assim, de um tempo para cá, eu acho que ficou meio escasso dos profissionais aqui. Parece que não abre o leque para os profissionais da cidade. Seja na base, seja no profissional. Eu sinto essa falta. Com certeza. Eu tenho acompanhado o Tupi, o futebol de fora, desde sempre. Desde quando eu saí do Brasil, eu sempre acompanho. Sendo agora pelas redes sociais, ou pela internet, ou por amigos mesmo, que eu sempre tenho contato com eles e trabalho no futebol, na minha maneira de pensar, enquanto os clubes pensarem que o futebol base é um gasto, não vai caminhando a lugar nenhum. Porque o futebol base é um investimento. Tem que investir a futuro para poder colher os frutos do que se é plantado nesse momento. E, por incrível que pareça, que as pessoas não sabem, o investimento que se faz no futebol base não é muito comparado a um time profissional. Tem equipes profissionais hoje em dia que montam um elenco para jogar um torneio. Termina o campeonato, acabou, todo mundo vai para o seu lado. Então, para o clube em si, pode ter bom resultado, mas para o futuro, de venda de um jogador ou de uma promessa que tem no clube, sair para um clube grande, é muito difícil. Porque geralmente quando o clube pequeno monta um elenco só pensando nessa competição, quando termina o contrato, o atleta vai embora. E o clube não fica com nada. Então é coisa para ser pensado, é coisa para ser estudado, porque o porte que tem Juiz de Fora, em termos de uma cidade com mais de 500 mil habitantes, se não me equivoco, tem cidades no interior paulista, no interior do Rio Grande do Sul, com um porte muito pequeno e com uma estrutura incrível. Uma estrutura muito bem elaborada, muito bem montada. Clubes que estão em primeira divisão há muitos anos e que rendem frutos para a instituição. Olha, eu vou deixar um abraço aqui, quem está curtindo a live aqui, que eu estou fazendo com o treinador e ex-atleta Ronaldo Bernardo, que é experiência pura, e vocês estão curtindo essa resenha, o Luciano Souza, a torcida Flu Aju lá de Aracaju, meu amigo Eider, um abraço para você.
Tem também o Danilo lá de Matias Barbosa. Tá todo mundo ligado nessa live do Papo de Bola Oficial, hoje recebendo o treinador Ronaldo Bernardo. Professor, e aí, depois dessa rodagem toda, Rio, São Paulo, Minas Gerais, você tem o desafio de ir para a América Central, professor. Como é que foi aí a sua chegada como atleta na América Central para desfilar o futebol brasileiro, Ronaldo? Fala um pouquinho para gente. Bom, na verdade, quando eu cheguei no interior de São Paulo, né, antes de sair aqui de Juiz de Fora, eu era conhecido como Roninho. De repente você fala Ronaldo Bernardo, muitos não sabem. Mas o meu apelido aqui em Juiz de Fora é Roninho, as pessoas me conhecem como Roninho. Então, estando no interior de São Paulo, eu joguei a 3, a 2, joguei o Campeonato Brasileiro, e aí é uma dimensão muito maior do que aqui em Minas Gerais, né? Ainda é. Então, foi surgindo as possibilidades. Eu tive a oportunidade de ir para o México, não deu certo. Tive a oportunidade para ir para o Peru, também não deu certo. E eu sempre com aquela mentalidade positiva de que um dia eu poderia ter essa possibilidade concretada. E depois, por último, foi Equador, também não deu certo. E na quarta, foi América Central, Costa Rica. E Costa Rica, nesse tempo, não jogava Campeonato Mundial a seleção. Não tinha um time expressivo, mesmo dentro da América Central. Eu fui praticamente, como posso dizer, vou lá ver o que acontece, né? E por incrível que pareça, o meu contrato, quando eu fui, era de 3 meses, né? Era 3 meses. E no segundo mês me fizeram uma proposta de 2 anos. Eu não pensei duas vezes, já tinha chegado há 2 meses no país, eu via que a coisa era diferente, eu já tinha um trato diferente por ser um estrangeiro, por ser brasileiro, por ter o nome de Ronaldo. Então, o Ronaldo, nesse tempo, o fenômeno estava fazendo maravilha na Europa, então eu tive um trato diferente. Aí eu aceitei esse desafio de 2 anos, que se prolongou a 3, 4, 5, 6, joguei toda a minha carreira na América Central. De Costa Rica eu fui para Honduras, Honduras El Salvador, Salvador Guatemala. E, assim, em poucas palavras, fiquei 16 anos jogando profissionalmente na América Central, onde iniciei minha carreira em 2010. E aí iniciei minha carreira como treinador. Caramba, professor, que história, hein? Que história! Rapaziada, tá curtindo demais. Tem uma galera aqui que tá mandando alô, tá mandando abraço. Deixa eu ver aqui um pouquinho, que eu tenho que falar dessa galera aqui, ó. Tem o José Castilho, mandando um abraço. Saludo, Sensei Ronaldo. Tá aqui o Marcos Paulo, Breno. Tem também o Christian. Muita gente aqui, ó. Torcida Flor Ajude, eu falei. Mateuzinho. Mateuzinho é lá da Bahia. Mateuzinho participando com a gente. Luiz Felipe Bernardo aqui, deixando aquele abração para você. Raudales, ó, saludo. Eliésitos Ronaldo. Aqui o Jesus Aldana. Tem muita gente participando. E a gente vendo como você é querido. Ou como o Roninho, ou como o professor Ronaldo Bernardo. Ó, tá de parabéns. A Flavinha também entrou aqui também, deixando um abraço. Todo mundo curtindo. Professor, sua história, ó, máximo respeito pela sua história, tá? Máximo respeito mesmo. Curtindo demais esse papo. E aí, 2010, professor, um outro desafio. Primeiro, a sua vida, você está demonstrando que foi um desafio e você nunca desistiu. Você queria se tornar um jogador profissional, você se tornou. Jogou nos times da sua cidade, você jogou no futebol carioca, que naquela época a chapa era quente. Mas jogou no Interriense. Mas a chapa era quente, não tinha esse negócio de Interriense e time grande. A chapa, o pau cantava na casa de Noca, vamos falar a verdade. Jogou Campeonato Paulista, pinta convite para sair do Brasil. Vai lá, tem seus percalços. Tudo na vida, gente, a gente tem nossos obstáculos. Mas o professor foi lá, chegou aonde ele queria e arrebentou a boca do balão. É isso que eu falo para essa garotada, não pode abaixar a cabeça. O professor foi lá, arrebentou. E hoje é treinador de base e vai contar essa história pra gente. Mas o começo dele, gente, foi em 2010. Fala um pouquinho, Ronaldo, seu começo em 2010, professor. Realmente, eu já faltando dois anos para encerrar minha carreira como atleta, eu estava em Guatemala. Porque em realidade, quando eu fui à América Central, era totalmente desconhecido. A gente não tinha as redes sociais, a gente não tinha
como pesquisar hoje em dia. Hoje em dia, se eu vou para o Vietnã, eu aqui entro na internet e tenho todas as informações. Então, eu fui meio que às cegas, né? A América Central, mas chegando lá, eu vi que a coisa era totalmente diferente. Lá eu conheci e joguei com ex-jogadores que passou pelo Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, todos jogadores que não tiveram, entre aspas, algum grande sucesso aqui no Brasil, passaram por lá também. Então, eu não cheguei tão assim, tão perdido, tão num lugar tão desconhecido. Enfim, foi uma experiência maravilhosa, fiz grandes amigos, tenho histórias maravilhosas, fui campeão. Então, não tenho por que me arrepender, eu tenho muito orgulho de ter passado por lá, sou muito agradecido por esses países que eu passei, tenho grandes amigos lá. E como eu havia dito, como eu havia falado, faltando dois anos para me terminar minha carreira, já estava programando. Comecei a minha formação como treinador de futebol em Honduras, assistindo os cursos da CONCACAF, da FIFA. E uma vez concluindo os cursos, eu já tive a oportunidade no clube onde eu terminei minha carreira como atleta profissional, trabalhando nas divisões de base e na escolinha do clube. E logo depois fui fazer um curso no México. Estando no México, recebi uma proposta para trabalhar no México como treinador na categoria Sub-13, de uma equipe de Puebla, em Puebla. E aí arranquei. Aí comecei a gostar, no sentido de ter prazer de estar fora do campo, de prazer de estar ensinando, prazer de estar dirigindo. E fui feliz na minha primeira experiência, fui campeão regional lá no México. Depois voltei a Honduras novamente para trabalhar em equipe profissional, em segunda divisão. Também tive uma passagem muito boa. E como minha vida sempre foi assim, eu nunca fiz muitos planos a futuro, a futuro assim tão longe. A coisa acontecia sempre bem próximo, sem fazer muitos planos, né? Eu estando em Honduras, terminei o torneio, recebi uma proposta para ir a Filipinas. Aí eu pensei, Filipinas, futebol, não entrava na cabeça. Mas também eu tinha planos de ir mais longe, e Filipinas é um país que fala inglês e fala o tagalo, a língua local. E eu estava estudando inglês nessa época. Então eu pensei, eu vou unir o útil ao agradável, vou trabalhar em Filipinas, vou estudar inglês. Se a coisa caminhar em Filipinas como treinador perfeito, senão eu vou terminar a minha lição de inglês. E fui, aceitei o desafio, foi muito interessante. Trabalhei num projeto de uma empresa coreana em Filipinas, estudei inglês, passei lá como dois anos e meio. Estando em Filipinas, dirigi um time profissional de Filipinas, um torneio de 2016, né, já de 2016. E terminando esse torneio, eu recebi uma proposta para trabalhar com a academia de futebol do Ronaldo Fenômeno, na China. Caraca! Então já estava com o meu inglês afiado, já estava bem preparado, já feito meus cursos, tinha participado de vários torneios. Também não duvidei em chegar em uma terra mais estranha, e foi maravilhoso. Trabalhei nesse projeto do Ronaldo Fenômeno por 2 anos e meio. Depois passei a um clube que era afiliado à empresa do Ronaldo Fenômeno, que é Yangshuan Football Association, onde trabalhei até no início agora da maldita pandemia. E foi uma experiência muito incrível. Ganhei vários torneios, uma cultura diferente, uma maneira de viver diferente, muito longe de casa. E, sinceramente, estou muito contente. Se eu pudesse falar alguma coisa em termos assim, futebolísticos, aprendi muito também. Então, até agora, graças a Deus, as coisas estão caminhando muito bem. Foi uma troca de conhecimento, né, professor? Você lá na China, trabalhando futebol na base, muita diferença em relação ao nosso futebol? Olha, em relação, se tratando dos garotos do material humano, a diferença é muito grande. Mas na estrutura, na organização, é muito grande, mas favorável a eles. Porque qualquer projeto de futebol na China tem todas as condições para trabalhar, os campos numa excelente qualidade, materiais de trabalho,
têm a vontade, porque na China fabrica tudo, né? Isso é um fato. Então, é uma experiência muito bacana mesmo, muito, muito, muito proveitosa, que eu tenho esses 3 anos e meio, quase 4 de trabalhar na China, aprendi muito e pude ajudar muito também aqueles garotos de lá. Professor, você falando isso, da estrutura que tem lá na China, do jeito que você está contando para a gente, dá para dizer que daqui a alguns anos, ou até mesmo agora 2022, a China pode surpreender numa Copa do Mundo? Olha, para ser bem sincero, eles estão muito avançados. E eu costumo, quando eu converso de futebol com treinadores, com amigos de futebol, eles estão traçando o mesmo caminho que os Estados Unidos traçou uns 15, 20 anos atrás. Os Estados Unidos não era nada, e hoje em dia toda a Copa do Mundo estão presentes. O Japão, a Coreia, que uns anos atrás, 15, 20 anos atrás, também não eram nada, e hoje em dia estão presentes em todos os campeonatos mundiais, estão presentes. Eles levaram jogadores de grande performance no nível mundial. No caso do Japão foi o Zico, foi o Alcindo, naquela época que o Japão estava iniciando. Hoje deixaram um legado imenso. Hoje o Japão é respeitado dentro da Ásia, a seleção com mais nível técnico e futebolisticamente falando. E os chineses vão na mesma proporção. Se hoje você vê a Liga Chinesa, a Liga Chinesa de Primeira Divisão, a grande concentração de jogadores estrangeiros que jogam na China, eles são selecionados nacionais do seu país. Os brasileiros, os europeus, seja francês, italiano, aqueles que estão jogando lá, são jogadores que teve uma grande carreira, que ainda tem muito que dar no futebol, e estão lá. Estão lá, óbvio também pela questão econômica, mas com isso o futebol está crescendo muitíssimo. Eu já acompanhei alguns jogos da Superliga Chinesa, o Guangzhou Evergrande, já acompanhei J-League também. A gente vê que tem talentos, não só esses talentos internacionais, mas você vê muito chinês bom de bola, muito japonês bom de bola, é interessante sim. Esses campeonatos, a gente anda acompanhando. É legal bater esse papo com você, professor Ronaldo, ou Roninho para muitos, porque você esclarece bem. Olha só, tem uma pessoa aqui, deixa eu ver aqui, é o Raul Dales. O Raul Dales, ele escreveu o seguinte: Ronaldo, um dos 2 melhores jogadores estrangeiros que morou em Honduras. Foram companheiros de equipe, teve um toque de bola espetacular e uma cobrança de falta matadora. Tá com moral, hein, professor? Não, realmente, Honduras, eu sou muito agradecido com o povo hondurenho. Eu fui muito feliz aí como atleta profissional, como pessoa também fora do campo. Aí me formei como treinador de futebol e tenho um grande respeito por eles. Onde quer que eu vá no mundo, eu sempre levo eles no meu coração. Pô, bacana, a galera tá aí, ó, empolvorosa aí. Professor, continuando, vamos falar mais um pouquinho desse projeto. Você retorna para a China, como é que está o seu contato com o pessoal da base lá do futebol na China? Tem um retorno previsto? Por enquanto não tem, devido a essa pandemia. Lá está mais controlado, está menos controlado. Como é que está a situação para você ter o seu retorno e continuar tocando a vida e, claro, trabalhando lá na base com futebol, mas com muita saúde, porque a gente sabe que temos que se cuidar, né, professor? É verdade. Eu tenho um contrato com o Yangshuan Football Association até dezembro, até final de dezembro. Nesse momento, o contrato está suspenso, né? Nós conversamos lá faz 3 meses atrás da suspensão do contrato, mas esperando que passe toda essa questão da pandemia, que volte à normalidade, para poder voltar e retomar as minhas atividades. Porque hoje em dia você vê nas redes sociais, vê pela televisão, notícias, o futebol está voltando pouco a pouco, está voltando passo a passo, mas está voltando o futebol profissional. O que diz Sim. respeito de futebol base, a gente não escuta falar em nenhum lugar ainda, né? Porque como não é uma prioridade nesse sentido, né? Porque o futebol profissional já tem seus contratos que tem que cumprir com a televisão, com os patrocinadores, e o futebol base é menos, muito menos que isso. Mas eu estou em contato com a Associação de Futebol constantemente. Lá já está voltando as atividades pouco a pouco, né? As escolinhas já estão voltando.
o país já está começando a ficar na normalidade. Mas a questão governamental é que está impedindo a volta, porque o governo tem impedido os estrangeiros de entrar na China, né? De igual maneira, nos Estados Unidos tem essa mesma proposta. Aqui no Brasil, me parece que faz 4 dias que os estrangeiros estão autorizados a entrar no Brasil. Então, é questão de tempo. É questão de tempo, eu estou tranquilo, tenho uma expectativa que isso vai melhorar, vai passar, não só por causa do futebol, mas por causa de toda a população do mundo que está sofrendo com essa situação, para que todos possamos voltar à normalidade, cada quem no seu caminho, cada quem no seu trabalho, e vida que segue. Verdade, professor. Se Deus quiser, isso tudo vai passar. Professor, qual categoria que você dirige lá na China? E eu gostaria de saber também se tem mais brasileiros trabalhando com você lá no clube. Olha, quando eu estava trabalhando na Ronaldo Academy, na escola de futebol do Ronaldo, todos os treinadores de cada centro de treinamento eram brasileiros. Tinha seu respectivo assistente, que era chinês, mas todos eram brasileiros. E eu, agora que eu estou no Yangchuan Football Association, só eu de brasileiro. Eu tenho meus assistentes, todos são chineses, e eu trato de implementar a minha filosofia de trabalho baseado no que eu aprendi, no que eu estudei, e eles com a confiança de que estou ensinando alguma coisa nativa do Brasil, que é o nosso futebol. Bacana, professor, bacana. Ó, João Márcio Moreira, deixando um abraço aí, Duas Feiras, tira o chapéu. Cartoleiro Raiz também está por aqui. Tem mais gente, a Isabel Seixas, o Dedé Guimarães, o Demétrio, Angélica, Luiz Daniel. Tem mais uma pergunta aqui, professor, do pessoal da Fluaju aqui, ó. Perguntou o seguinte: você acha que os treinadores brasileiros, isso daí não sei para quem vai lá para fora, você acha que os treinadores brasileiros estão sem moral? Ô, professor, está perguntando aqui a torcida Fluaju. Não, eu acredito que não. Eu não acredito que esteja sem moral. Não estão sem moral. Eu acredito que o treinador brasileiro tem muitas condições, tem muita capacidade, sempre e quando esteja bem capacitado, né? Porque eu tenho experiência própria. Se você trabalha fora do Brasil, é totalmente diferente de você trabalhar no Brasil. No Brasil, você está dentro do seu entorno, você está dentro da sua filosofia, e lá é diferente. Lá você tem que tem que fazer diferente. Diferente é a nossa maneira de jogar, nossa maneira de impor, nossa maneira de poder ensinar, no meu caso, ensinar os garotos aquilo que eles não vão aprender com a cultura deles, né? Então, com a questão de estar sem moral, eu acredito que não. Minha opinião, não. E a questão lá, como é que é essa questão de você lidar com a criança de um outro país, trabalhando na base ali, também com o pai e a mãe, tem aquele pai que às vezes acha que o garoto tem que ser um craque, fica assim, pô, professor Roninho tem que pôr meu filho, tem que isso, tem que aquilo. Como é que fica essa situação, professor? Como é que você consegue administrar isso num outro país? Olha, não é fácil. De igual maneira acontece aqui no Brasil, daquele pai coruja que fica atrás do gol, aquele pai que fica no alambrado, aquele pai que pressiona o treinador, lá não é diferente. Também existe. E em muita quantidade, né? Em China são bilhões de pessoas. Mas o mais difícil é lidar com a cultura. Eu vou te contar aqui rapidamente uma situação que aconteceu comigo na China, porque pela cultura deles, eles tratam de ser muito honestos. O asiático, né, são muito honestos nesse sentido. Não tem essa malandragem no bom sentido, né, que a gente tem. Então, num treinamento que estava dando tático, isso foi em 2018, eu insistia em falar com os garotos que eles tinham que ser mais malandros. Mas pela questão do idioma, é difícil encaixar as palavras. E eu tenho um assistente, eu não falo chinês. Eu falo inglês com o meu assistente e ele transmite chinês para os garotos. Então eu insisti muito em falar enganar, mas eu falava no sentido de tirar proveito da situação do jogo. Então, nessa mesma semana fizeram uma reunião, os pais de alguns garotos, e reclamando com a presidência da associação de futebol que eu trabalho,
que eu estava insistindo muito em o garoto ser desonesto, mas a questão não era ser desonesto, a questão de ser mais esperto. Então, pela questão do idioma, a questão da cultura, eu tive esse pequeno problema. Mas depois tudo foi esclarecido, eu expliquei mais tranquilamente para eles que a questão que eu queria implementar nesse trabalho tático, que ele fosse mais esperto, mais inteligente nesse sentido. Então, foi uma situação assim, um pouco difícil que eu passei. Mas que é difícil, sim, é difícil. São histórias do futebol que a gente fica sabendo também. O professor Ronaldo Bernardo, ex-atleta, hoje treinador no futebol chinês, treina futebol de base lá e histórias sensacionais. Professor, você que é um treinador e acompanha muito o futebol brasileiro também, como você viu essa passagem do Jorge Jesus pelo futebol brasileiro? E assim, muitas pessoas falam assim, pô, ele trouxe algo diferente aqui para o nosso futebol. É ele que trouxe algo diferente para o nosso futebol, pela equipe que ele tinha na mão? Ou é o futebol brasileiro que pegou algo de ruim da Europa, que é aquele futebol defensivo? Porque o nosso futebol sempre foi aquele ousadia e alegria, professor. De partir para cima, do 10 chegar dentro da área e finalizar, de ter um centroavante matador. Eu sou da época do ponta direita ou ponta esquerda, que o cara sambava. Entendeu? Hoje em dia a gente tem um craque na seleção brasileira, né? Que, que é o Neymar, mas que assim, fora ele, a gente não tem nenhum fora de série. Antigamente, a gente tinha 3, 4 que poderiam resolver uma partida. É onde eu voltei e troquei ideia com você. Quando você jogou lá em São Paulo, quando você jogou no Interiense, e aqui também em Minas, nos anos 90, pô, os caras eram bons de bola. Não era caneludo que você via. Hoje, com todo respeito, você tem um caneludo aí num clube grande tirando 100 mil. Aquela época não, você tinha que jogar muita bola e não ganhava isso tudo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho aí, professor, fazendo um favor. É verdade, é verdade. Você falou, eu estou plenamente de acordo com o que você disse. E com certeza, o trabalho de Jesus é inquestionável. Ele fez um excelente trabalho, isso não resta a menor dúvida, né? Mas também teve um grande plantel na mão, que é um fator muito positivo, que ele soube sacar proveito de tudo isso. Então, a questão de ele ter logrado tudo que ele logrou aqui dentro do Brasil, conta muito da qualidade dele como treinador e também da qualidade dos atletas que ele tinha em mão. Porque não só porque você tem um grande plantel, não é 100% seguro que você vai ter um grande trabalho. É só tirar a base, por exemplo, de uma seleção brasileira, dos melhores que você possa imaginar. A seleção não foi campeã mundial o tempo todo. Então, eu acho que o trabalho dele foi excelente, o plantão é excelente, mas eu acredito também que tem muitos treinadores no Brasil hoje em dia que têm plena condição de fazer um trabalho memorável também, como já tem feito. O caso do Renato, o caso do Luxemburgo, o caso do mesmo Filipão, ou do Jair Ventura, que são os mais novos que estão aparecendo agora, já há uns anos atrás. O treinador brasileiro sim tem grande qualidade e tem grande competência para trabalhar não só aqui no Brasil, como fora do Brasil. Como já foi o Filipão também, na China, na Inglaterra, em Portugal, o Luxemburgo na Espanha, o Abel em Portugal, enfim. São todos grandes profissionais, conhecedores do futebol, que tem muita lenha para queimar ainda. Disso eu não tenho a menor dúvida. Beleza, professor. Grande ideia, bom demais. Deixando um abraço para o fisioterapeuta Yuri Silva, que também está nessa live. Professor, antes de encerrar, gostaria de te perguntar também em relação à nossa seleção brasileira. Você tocou num ponto aí que é a seleção brasileira. Para mim, desde 2006, a gente não tem tantos craques assim na seleção. 2010 já foi caindo mais um pouco, 2014 já caiu mais um pouquinho, 2018 caiu mais ainda. Como é que você vê a seleção brasileira e como é que você avalia o trabalho do Tite? Você como treinador, você como conhecedor da área? Olha, eu sinceramente, eu sempre, desde quando o Tite assumiu a seleção, eu acreditei que ele poderia fazer um grande trabalho, né? Eu acreditei que nós poderíamos ter sido campeões mundiais na última Copa do Mundo. Infelizmente não foi possível, né?
E sem dúvida, eu continuo acreditando, porque eu sei a dificuldade que tem. Eu tenho a noção dos anos que eu fui como atleta profissional, dos anos que eu tenho como treinador. Não é fácil, mas a cobrança é muito grande. E eu acredito que ele tem plenas condições de ainda dar um resultado favorável, muito positivo para nós brasileiros, que seja ser campeão do mundo. Material humano para fazer uma grande seleção e ser campeão do mundo temos? Eu acredito que sim. Não da maneira que tínhamos uns anos atrás, como você acaba de mencionar. Se você for contar no dedo, tem no Mundial 2016 tinha 3 campeões do melhor jogador do mundo. Tinha Kaká, tinha Ronaldinho, tinha Ronaldo ainda. Hoje em dia não temos nenhum desse nível. Mas os que estão, eu tenho certeza e confio que são grandes jogadores, já han demonstrado isso em toda a parte do mundo onde jogam, que temos condições de ser campeão do mundo e o treinador, como o Tite, como treinador, lograr essa zanha para nós brasileiros. Professor, mais uma perguntinha antes da gente encerrar, porque ainda tem um bate-bola rápido com você. Deixa eu te perguntar, você já foi atleta, já teve de um lado, agora é treinador, já está do outro lado. Jogador de futebol, derruba treinador ou não derruba? Derruba fácil. Derruba fácil. Querendo e não querendo, derruba. Beleza, professor. Se o treinador não tem um grupo na mão, se ele não tem uma boa conversa com o seu elenco, não sabe controlar as emoções, não sabe motivar, é difícil. É difícil. Mas tem essa grande possibilidade, sim. E já vi, hein? Não posso nombrar, mas já vi de perto. Hoje o professor Ronaldo Bernardo está na China, no futebol de base. Mas vamos supor que isso tudo passe, futebol volte ao normal. Se pintar uma proposta para treinar um clube de Juiz de Fora, aceitaria o desafio? Aonde eu assino? Boa, professor, boa. Agora vamos fazer um bate-bola rápido. Eu pergunto, você responde. Pode pipocar não, hein, professor? Vou te perguntar se de bate-pronto aí, antes da gente encerrar essa live super bacana. Olha só, começando o nosso bate-bola. Uma música. Uma música. Tá escrito. Revelação. Tá escrito, show de bola. Um grupo, um cantor. Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Um livro. Um livro. Tenho 2. Alquimista é Paulo Coelho. Pai Rico, Pai Pobre. Bacana. Roberto Kiyosaki. Um filme. Um filme. Em busca A Procura da Felicidade. Procura da Felicidade. Uma comida preferida. Comida é meu forte, hein? Essa andança minha que eu tive por todo lado. Eu não abro mão da comida mineira. Comida mineira. Não abro mão. Aquele momento marcante do professor Ronaldo Bernardo ou Roninho. Do professor? Isso. Da sua vida, um momento que você passou um momento marcante, da sua carreira. Da minha carreira, meu primeiro contrato como profissional. Como atleta profissional, o primeiro contrato como treinador de futebol. Bacana, professor. E um sonho do professor? Um sonho. Um sonho que vem sendo uma meta. Vim trabalhar no Brasil como treinador de futebol. Caramba, e vai, se Deus quiser, vai conseguir. Nunca desista do seu sonho. Isso você ensinou pra gente hoje, professor. Jamais. Nunca desista. Olha, hoje eu conversei nessa live com o professor Ronaldo Bernardo, mais conhecido como Roninho. Cara, arrebentou em Honduras, jogou muita bola no Tupi, no Manchester, futebol carioca passou pelo Interiense, jogou no futebol paulista. Hoje é treinador lá na China, mas passou por México, Honduras, Peru, Equador, esse mundão de meu Deus. Primeiro que eu só tenho a agradecer, gratidão mesmo, Ronaldo, por essa oportunidade de fazer essa live com você. Muito obrigado mesmo.
por acreditar no nosso projeto e principalmente por essa troca de conhecimento, cara. Sensacional. Muito obrigado mesmo. Não, obrigado a você pela oportunidade, obrigado por me dar essa oportunidade aqui de me expressar aqui na minha cidade, né? E desejo para você e para o seu projeto muito sucesso, muita paz, que continue crescendo cada vez mais. A todos que estiveram aí presentes na live, mando um forte abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Aí estamos às ordens. Quando precisar, é só dar um alô. Ô, professor, com certeza. E isso tudo vai passar. Assim que você voltar lá para a China, lá, manda material para a gente lá, você com a rapaziada toda que a gente posta aqui no Papo de Bola. Vai ser um prazer muito grande. Eu agradeço mesmo, Ronaldo. Ronaldo Bernardo, o famoso Roninho, Zona Norte de Juiz de Fora, mas que leva o talento brasileiro, exporta o nosso talento lá para a China. Treinador lá na China, no futebol de base. Professor, obrigado. Máximo respeito. Obrigado a você. Um abraço, fica com Deus aí. Fique com Deus, professor. E até uma próxima, galera, na próxima live do Papo de Bola Oficial.